Olá, sejam muito bem-vindos a esse episódio do podcast, que é o primeiro episódio da Advocacia Delevate, onde a gente vai falar sobre assuntos diversos que envolvem a gestão. Então, você que é empresário, você que atua na área de recursos humanos, esse episódio é feito para você. E hoje temos o maior prazer de receber aqui o nosso amigo, né? Posso dizer assim, o nosso amigo já de longa data, inclusive me permite quebrar o nosso protocolo aqui, já dizer assim, meu professor, né? Então a gente já tem conhece já há muito tempo, ele que é o Alex Delevate, doutor Alex Delevate, professor universitário, já há mais de 10 anos atuando aí nessa área, especialista em direito do trabalho, e que vai hoje apresentar para nós alguns pontos sobre o que você domina muito, né? Que é a advocacia trabalhista. Então, seja muito bem-vindo, Alex. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho quem é o Alex, qual a experiência que tem, conta um pouco para nós e para todo mundo que está assistindo a gente. Bom dia, Ednei, bom dia a todos que estão assistindo, estão vindo. Longa data que nós temos esse contato, né, Ednei? A gente, em algum momento, a gente acabou tendo um certo afastamento e depois, agora, a gente acabou tendo uma aproximação maior dentro da atividade empresarial e dentro da atividade jurídica, né? Verdade. Mas o Alex Delevate, o Alex Faturi Delevate, ele é natural do Rio Grande do Sul. Me formei na Unijuí, Universidade Regional do Extremo Oeste do Rio Grande do Sul. Uhum. E lá fiz a pós-graduação. E em seguida vim a São Miguel, em 2004, onde iniciei a atividade na UNOESC, aqui de São Miguel do Oeste. E de lá para cá, fixei residência e raízes, né? Então, hoje me considero gaúcho e catarina. Cataúcho. Cataúcho. E também nessa oportunidade consegui realizar o mestrado na Univale, né? Universidade do Vale do Itajaí. Isso tudo em 2006. Iniciei em fevereiro de 2004 na UNOESC. Em 2006 concluí o mestrado. Da dissertação a gente conseguiu produzir um livro. Ele foi publicado. Bacana. Sobre direito à educação, não foi especificamente na área de direito do trabalho, porque o foco era direitos fundamentais e vinculados ao direito à educação. Então, houve a publicação, fiz um projeto, foi aprovado pela FAPESC. Então, a FAPESC fez a publicação desses livros e aí eu fiz as doações envolvendo verba pública. A gente não pode fazer atividade privada nisso. E aí a gente fez a doação para escolas, universidades. E aí a gente seguiu e até hoje estou na instituição. Né? São 22, vai completar 22 anos. Nossa, na tempo UNOESC. já, né? E aí eu rodei a UNOESC São Miguel, UNOESC Pinhalzinho, Chapecó, Joaçaba, Videira, Xanxerê, até Joaçaba. De Joaçaba para lá, Campos Novos, aí eu já não atuei nos cursos de graduação, pós-graduação, e trabalhando com direito do trabalho, processo do trabalho, que a gente chama na educação, né? Não é que tem o direito do trabalho e o processo do trabalho. A matéria que você normalmente trabalha é a questão trabalhista, né? Isso. O direito trabalhista. Exatamente. Eu iniciei com direito empresarial e direito do trabalho, certo. E processo do trabalho. E depois a gente concentrou mais na parte do direito do trabalho, em função da demanda da instituição, quantidade de turmas, né? Então eu tive que limitar os meus componentes porque ocupavam as 5 noites, né? Então atualmente já há um bom tempo a UNOESC tem entrada de 3 turmas, né? À noite. Então acaba você ficando sem tempo e aí a gente passou para a área do direito do trabalho. E em 2005 também eu montei um escritório aqui em São Miguel do Oeste e de lá para cá rodei alguns lugares, mas desde 2012, 2011, né, a gente está com o escritório estabelecido no mesmo local e trabalhando com a advocacia e com a educação, né, ensino superior, curso de graduação e pós-graduação. Eu vejo que aí você pode falar um pouquinho também, a docência, ela permite você trocar muitas experiências também, contribui até contigo, né, para sempre evoluir, buscar cada vez mais conhecimento, poder entregar mais, mas recebe de volta muitas experiências, né, muitas visões práticas do dia a dia, né? A docência, até, digamos assim, numa amplitude maior que a advocacia, é a minha vida. A minha vida, ela
eu comecei a advocacia em Juí, né? Eu me formei e a minha orientadora, ela me convidou para trabalhar no escritório dela. E aí, mas foi pouco tempo, porque eu me formei em 2002 e logo em 2004 eu tive uma oportunidade de vir para São Miguel, né? Então, eu nem pensei duas vezes. Eu larguei a advocacia e vir para São Miguel, mesmo que era um contrato temporário. Sim. Mas o meu sonho era a docência, né? Legal. Nunca tinha trabalhado, já tinha feito apresentações de projetos, enfim, nas universidades do Rio Grande do Sul, né, em Bagé, Itajaí não, Bagé, Ijuí e Pelotas. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu vim para cá. Em 2005, mantive a advocacia, mas a docência foi o meu ponto que eu realmente me encontro, né? O contato, a conversa, o diálogo, e a gente muito mais aprende do que a gente, digamos assim, ensina. Porque ali nós temos um universo de 30, 40, 50 pessoas que estão trazendo a sua realidade. Exato, realidades diferentes. A sua realidade, a sua cultura, enfim. E aí a gente acaba tendo... Então, esse contato é o que me move, assim, é o que me deixa mais apaixonado pela atividade. E me mantém atualizado e, consequentemente, me facilita na advocacia. Maravilhoso. E já que a gente está falando sobre as experiências, né, e muita gente que vai ouvir esse podcast futuramente, que vai ouvir ele gravado, nós vamos entrar agora especificamente no direito do trabalho. E aí eu quero te perguntar, e talvez as pessoas tenham essa grande dúvida, são várias que a gente vai abordar aqui, mas por que é tão importante o contrato de trabalho, o contrato trabalhista? As particularidades dele, por que o empresário tem que tomar essa precaução, tomar cuidado quando ele vai fazer um contrato de trabalho? Então, nós tínhamos uma máxima no direito do trabalho de que, há um tempo atrás, né, de que se o empregado ajuizasse a ação, normalmente ele teria êxito, o empregado sempre ganha. Então, popularmente, né, as pessoas tinham essa noção. E, com isso, os contratos eram realizados de forma padrão. Quer dizer, normalmente a contabilidade traz um contrato padrão de trabalho, normalmente contemplando o contrato de experiência e cláusulas simples de salário, de horário de trabalho, enfim, cláusulas, porque eles entendiam que o quê? Não adianta a gente ter no papel, se depois ele vai lá, entra com uma ação, vem uma testemunha e derruba tudo que está no papel. Certo. Né? Então, é mais ou menos popularmente, inclusive na educação, os alunos, enfim, e o próprio empresário, me parece que essa noção era muito pontual. Né? Só que em 2017, nós tivemos a mudança da legislação trabalhista, em novembro de 2017. E o que ela trouxe de diferente? Ela trouxe muitas circunstâncias que podem proteger o contrato de trabalho e dar uma segurança jurídica muito maior, tanto para o empregado quanto para o empregador. Certo. A nossa legislação ela é mais protetiva ao empregado pela sua história. Sim. A nossa legislação ela é de muito tempo atrás, né? Então ela é muito antiga, então ela tem o viés protetivo dadas as circunstâncias de exploração da mão de obra quando se iniciou a relação de trabalho no Brasil, né, lá em 1930. Então, em 2017, me parece que trouxe um novo viés, um novo olhar. E eu tenho bem tranquilo a noção de que muitos empresários, de cada 10 empresários, 7 não têm essa noção da preocupação do contrato de trabalho. Que bacana, muito importante isso. Muito importante. É ali que inicia a relação, é ali que vai te dar uma segurança jurídica. E ela traz uma série de fatores que você pode inserir que vai te dar essa segurança que talvez antigamente você não tinha, né? Ou pensava em não ter. Mas hoje o contrato ele é fundamental de estabelecer não só regras padrão. Não existe contrato de trabalho, quer dizer, existe o contrato de trabalho padrão. Sim. Agora, você trabalhar ou ter um contrato padrão, você já está tendo um início equivocado. E muitas questões hoje você pode abordar nesse contrato. Né? Pode ter o padrão, mas colocar as suas especificidades. Porque o comércio é uma coisa, a indústria é outra. Né? Então, cada atividade econômica tem a sua particularidade. Né? Então, tem muitos elementos, né? Conforme a gente vai conversando, esses elementos podem ser inseridos no contrato. Pois é, eu até ia te perguntar isso, porque você falou algo bem importante. Eu, como empresário, muitas vezes a gente ainda tem essa visão equivocada que
como você falou, que não adianta colocar no contrato de trabalho porque... Mas agora, trazendo esse novo olhar, né, de 2017 para cá, essa mudança de uma forma geral do direito do trabalho, que acaba trazendo um contexto mais justo para ambas as partes. Me conta aí, quais são os elementos, então, que não pode faltar no contrato de trabalho? O que é importante? Claro que sempre é importante buscar um advogado, né, alguém especialista, aí você que é o cara profundo conhecedor do assunto. Então, conta para nós, quais são os elementos que o empresário tem que tomar cuidado e que tem que ter, o empresário, né, de uma forma geral, o trabalhador também, que tem que ter no contrato de trabalho. Esse contrato ele serve também para quem trabalha com a gestão de recursos humanos, departamento pessoal, contabilidade, né? E o próprio empregador, empresário, enfim. E ele já começa lá na identificação de quem é o possível candidato ou a possível pessoa que ele está contratando como empregado ou como empregada. Porque hoje, muitos documentos ou requisitos solicitados para admissão já podem causar um transtorno muito grande para o empregador, mesmo ele não contratando a pessoa. Por exemplo, é muito comum se exigir teste de gravidez, exame de gravidez, de você solicitar consulta em sites na justiça, ver se tem ação penal, ação civil, ação trabalhista. E isso hoje, né, hoje não, sempre foi proibido, né? Isso é uma conduta ilegal, de no momento de você fazer a admissão, você exigir um exame de gravidez, exigir uma certidão do fórum de antecedentes criminais, cíveis, trabalhistas, para você fazer a contratação de um trabalhador. Então, isso não pode. Né? Tanto é que o próprio TST hoje fixou uma tese vinculante que todos os órgãos da Justiça do Trabalho devem seguir, que já gera indenização por dano moral automático se você exigir, por exemplo, antecedentes criminais. Mesmo você contratando o trabalhador ou a trabalhadora, ela pode exigir essa indenização, porque fixou a tese, o Poder Judiciário fixou a tese que isso não pode. De novo, se me permite só um parênteses aqui, de novo é importante você ter sempre uma assessoria de um advogado especializado que vai trabalhar preventivamente, que vai te orientar nesse sentido, porque não é só depois que contratar, vai lá e faz um contrato isolado. É ter essa orientação em todos os aspectos, não é? A prevenção ela é a melhor situação, porque depois de ter o caso específico, aí você não tem como moldar. Certo. Você só vai trabalhar com aquilo que você tem. Certo. E se você iniciou errado, você já tem uma conduta que, no mínimo, você vai ter que estar, entre aspas, distorcendo ou trazendo uma realidade diferente daquilo que foi feita. E aí você já começa mal e aí pode ter um efeito muito negativo. E o passivo trabalhista hoje, ele é muito significativo, ele é muito impactante na vida de uma atividade econômica, porque não sei só isso, né? Tem toda a carga tributária, todos os encargos sociais e por aí vai. Fora o desgaste que isso gera, né? Exatamente. Então, preventivamente é melhor. Aí você falava dos elementos, então, antes até da contratação e depois de fazer o contrato. Isso. Então, a prevenção, tendo um contrato, até para atender as tuas especificidades por atividade econômica, é muito importante para fazer um contrato. Contrato padrão hoje é a mesma coisa que a gente jogar para a sorte. Então, aí dentro do contrato de trabalho, você pode estabelecer diversas outras circunstâncias. Por exemplo, o que não pode faltar? Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Uma cláusula que informe, né? Hoje com toda a carga de redes sociais, né? De divulgação, de exposição, tanto do empregador quanto do empregado. Né? Muitos fazem videozinho para fazer a chamada de clientes, divulgação de produto, faz a dancinha, serviço. Então, tudo isso você tem que estar amparado pela Lei Geral de Proteção de Dados, então você precisa ter uma cláusula ou cláusulas que contemplem essas informações. Que permite o uso da imagem, etc. Uso de imagem, uso de foto, vídeos, a questão que envolve o segredo, o sigilo da empresa, né, de produtos e serviços, a forma, a marca, que proteja a marca em si e que proteja os dados pessoais do trabalhador. Então, você precisa ter isso. Né? Você precisa estabelecer cláusulas que envolvam um contrato de experiência. Né? E o contrato de experiência ele não pode ser automático. Né? O contrato anterior, contrato de experiência, prorrogação vinha automática. Né? Errado. Você tem que fazer o contrato, estabelecer o contrato de experiência. Quando estiver próximo de vencer, você tem que fazer a prorrogação. Então, cláusula de contrato de experiência. Hoje você pode fazer jornadas de compensação de horários. Então, é muito normal hoje você ter a dinâmica de horas extras, né? Então... com a dificuldade, inclusive, de mão de obra, existe essa demanda crescente. Exatamente, a demanda, a falta de mão de obra, ou não, digamos assim,
talvez a mão de obra necessária para aquela atividade com qualificação. Exato, específica para aquela atividade. Hoje é uma reclamação reticente, né? Então, é reincidente essa situação de reclamações. Então, você previne com essa situação de compensação de horas. E a reforma de 17, ela permite você fazer isso. Você pode fazer no próprio contrato de trabalho uma cláusula de compensação de horários. E a compensação de horários hoje, ela é permitida você fazer dentro do mesmo mês, por 6 meses ou por 1 ano. E antes, era só previsão em convenção coletiva. Você não poderia fazer um contrato individual com horas extras normais, de forma que aconteçam de forma diária. Né? Então, ela não poderia ter. Hoje não, hoje a gente pode fazer. Então, se eu tenho cartão ponto e tenho no contrato a possibilidade dessa compensação, eu posso compensar dentro do mesmo mês. Só, Ednei, essa semana a gente vai precisar fazer uma atividade complementar extraordinária porque a gente tem uma atividade X. Por exemplo, nós tivemos a FAISMO aqui em São Miguel, final de semana. Então, 2 semanas antes, a gente vai fazer o quê? A gente vai estender o nosso horário para a gente fazer o atendimento necessário para essa feira e depois a gente compensa na outra semana ou na semana seguinte ou nessa semana que está terminando o mês. É possível fazer. Né? E muitos não têm essa noção. É possível fazer uma compensação dentro de 6 meses. Um contrato é o empregador. Às vezes acaba não tendo essa orientação. Né? Não tem, porque o contrato de trabalho que vem é padrão, com cláusulas mínimas. Dentro do contrato de experiência, por exemplo, se o empregado apresenta atestado médico, o que acontece com aquele período que ele ficou afastado? Vai contar no período de experiência de 45, digamos, por mais 45 que a gente pode fazer, ou não vai contar? Isso tem que estar cláusula expressa no contrato. Olha aí. Porque se não tiver cláusula expressa, venceu o contrato de experiência, mesmo em atestado médico, eu tenho que rescindir o contrato. Se eu não rescindir o contrato, quando o empregado volta a trabalhar, o contrato se torna por prazo indeterminado. Então, essas circunstâncias é muito importante. A questão de uniforme, a questão do uso do celular, uso do e-mail particular dentro do ambiente de trabalho. Caramba. Isso tudo eu posso colocar, eu posso regrar. Né? A gente tem visto situações de que empregado pede licença para ir ao banheiro, vai ao banheiro e fica no celular. Né? 2, 3, 4 vezes por turno. Né? Então, tudo isso não tem previsão em lei, mas é possível a gente colocar no contrato. E aí vem a particularidade e a necessidade de cada um. E depende da atividade também de cada empregado. Pode ser que em um determinado setor eu precise ter a rede social, em outro setor não. Então, o contrato ele não se adapta mais a ser um contrato padrão. O contrato padrão ele é fadado a dar problema logo na frente. Né? A questão hoje também se comenta, justa causa, ou falta grave. A legislação ela é muito simples com relação ao regulamento da falta grave. Ela só tem previsão, não existe previsão de advertência verbal e advertência escrita na lei. Isso é uma construção da jurisprudência, do Poder Judiciário Trabalhista. Não tem previsão de advertência. O que tem previsão é suspensão e demissão por justa causa. Só que aí vem aquela situação. Cada falta praticada eu tenho que adequar a uma razoabilidade e proporcionalidade. Mas isso também tem que ser colocado no contrato. Aí eu coloco no contrato, olha aí. Quais são as causas de falta, que tem algumas previstas em lei, mas eu posso adaptar conforme a minha atividade e a minha necessidade empresarial. E aí eu vou estabelecer. Falta grave, né, ela vai ter uma gradação. Essa gradação vai ser advertência escrita, suspensão e demissão por justa causa. Eu posso estabelecer ali o critério para mim seguir 2, 3 suspensão, a advertência escrita, 1, 2 suspensão e a demissão por justa causa. Claro que, dependendo a gravidade da falta, eu posso demitir imediatamente, né? Uma concorrência desleal, um furto, um roubo, isso é inevitável. De fazer logo. Logo. Só que a maioria das situações não são essas. Como você falou, analisando especificamente a atividade, entendendo como é que é o modus operandi da empresa e as necessidades que tem, o contrato é adaptado e traz essa segurança para o empresário, principalmente. Exatamente, né? É uma segurança jurídica que, pela reforma, né, muitos comentam que a reforma ela trouxe mais proteção. E eu consigo ver na reforma benefícios para, digamos, entre aspas, o empregador. Basta ele ter o interesse e a noção de fazer
essa forma de contratação, a documentação exigida e o contrato bem definido. E ter alguém especialista que entende do assunto que possa auxiliar. Possa auxiliar. Porque a demanda é muito diferente e ela é muito dinâmica, né, Ednei? Hoje é uma situação, amanhã já pode ser outra, dada a atividade econômica, política, economia. E as mudanças tecnológicas que ocorrem, as situações que vão ocorrendo. E isso tudo pode ser adaptado, desde que eu faça de forma documentada. Perfeito, perfeito. E até você falou de segurança agora, né? Mas ainda tem empresários que trabalham na informalidade. Então, nós estamos falando de um contrato, tem gente que usa o contrato padrão, você falando do cuidado que temos que ter para ter um contrato específico, personalizado para cada atividade. E o que você diria dos empresários que ainda estão trabalhando na informalidade, que ainda arriscam, né? Porque existe um risco financeiro muito presente quem atua dessa forma. Como é que é? Aí você se depara com casos assim ainda, não? Sim. Existe esses malucos ainda? Existe, por incrível que pareça, aqui na nossa região existem bastante quantidade, principalmente as empresas que trabalham em regime de economia familiar. Economia familiar não que é mais rural, mas que trabalham com familiares, grupo familiar dentro de uma atividade empresarial. Isso cai na informalidade, isso cai, vamos fazer assim, no boca a boca e acaba tendo uma dinâmica terrível se tem um passivo trabalhista. E um passivo trabalhista que para uma empresa que tenha tudo registrado é o mínimo, para esse vai ser o estouro. Ter um passivo trabalhista para esse tipo de atividade informal é praticamente encerrar as atividades empresariais, porque tem uma série de dinâmica que envolve não só os direitos trabalhistas, mas os direitos sociais, impostos e tributos que geram sobre a renda, sobre a folha de pagamento. E nós tivemos uma situação, já foi um pouco antes da pandemia, que nós convidamos um juiz do trabalho para uma palestra na universidade e foi identificado, assim, ele mencionou o quanto ele estava impressionado da quantidade de empresários que não tinha documentação, de empresários que estavam na informalidade ou que não tinha a documentação necessária. Assim, ele se espantou, ele disse assim, olha, é a primeira vez que eu vejo, né, de não ter a documentação mínima exigida. E aí ele disse, e nós não temos o que fazer. Se o empregado comprovar certas situações, o passivo ele vai vir como uma bola de neve, ela vai aumentando. Porque se tem reconhecimento de vínculo, tem salário, tem férias, tem 13º. E fora o tempo ainda, né? O tempo que existe o vínculo entre trabalhador e empresa. Exato, e aí o seguinte... Quanto maior... Exatamente, quanto maior. E aí a prova ela acaba caindo tudo para o empregador. Ele vai ter que fazer prova de quando terminou, quando começou o contrato. É o ônus da prova. O ônus da prova. Quando que começou o contrato, quando que terminou, por que terminou, e ele não tem nada escrito. E aí fica o quê? Aí fica a dinâmica de prova testemunhal, e a legislação ela é protetiva com princípios que dizem que o que importa é a realidade, né? E não o que está escrito ou o que foi combinado. O que a gente combinar verbalmente, né, não vai prevalecer sobre a realidade do contrato, né? Que loucura. Olha só. E aí é importante que você possa trazer essas informações até para alertar, né? Para que as pessoas procurem um especialista e cada vez mais possam tomar esses cuidados. Exatamente. É muito importante ter esse cuidado, essa prevenção. E uma vez você entrando na dinâmica e nesse cuidado, nessa preparação, ela se torna uma rotina. Assim como todas as coisas da nossa vida pessoal e profissional, ela vai entrando na rotina. Ela só precisa o quê? Dar o pontapé inicial, organizar, estruturar e manter. Entendi. Então, essa prevenção ela tem que iniciar e ela tem que ser mantida. Porque assim, um deslize e tem um passivo trabalhista, um acidente do trabalho, uma doença ocupacional, né? Uma doença psicossocial, isso pode gerar uma repercussão financeira enorme. Sem dúvida. Enorme. E até aí, como você falou, né? Muitas vezes, pela estrutura da empresa, pode acabar com o negócio. Pode acabar com o negócio. Tu precisa ter as cláusulas que envolvem segurança do trabalho, né? Os equipamentos de proteção individual, você precisa colocar no contrato de trabalho, né? Então, você precisa ver a questão do vale transporte, se ele vai necessitar ou não, né? Então, existem todo um contexto para você fazer essa análise. Então, não é um contrato simples ou enxuto que você... Mas o que a gente prefere, né? Ou o que o empresário prefere? Não, eu vou fazer uma admissão rápida, eu preciso desse trabalhador, vamos começar rápido, exige o mínimo possível para ele começar amanhã.
faz uma contratação mal feita, gera um passivo trabalhista que talvez vai se incomodar para o resto da vida. E impacta não apenas, talvez você possa dizer isso, né? Não impacta se, por exemplo, gerar um passivo trabalhista, impacta se a empresa não tiver condições de arcar com os prejuízos, vai impactar na pessoa física do empregador também? Como é que é isso? Sim. Todo o passivo trabalhista ele envolve não só os bens da pessoa jurídica, como os bens dos sócios, os bens dos sócios que saíram até 2 anos antes da sua saída, né? Quer dizer, o sócio saiu da sociedade, fez o registro na junta comercial da alteração societária, ele responde por 2 anos ainda do passivo anterior. Então, e ele vai invadindo. Vai o gestão, o administrador, o gerente, todos que participaram de certa forma para gerar uma fraude, um prejuízo, né, envolvendo direitos trabalhistas e sociais, podem ser envolvidos. Veja só. Bom, como você falou da mudança da legislação em 2017, talvez aqui tem alguns pontos que mudaram e a gente gostaria de saber, e quem sabe as pessoas que estão nos assistindo também gostariam de saber, quais são os tipos de contrato que hoje são previstos pela legislação brasileira? Existem modelos diferentes? É um modelo... Claro que você falou que existe a personalização, mas existem alguns modelos previstos pela legislação que podem ser adotados aí pelos empregadores? Sim, hoje nós temos 3 tipos de contrato. Né? O contrato por prazo determinado, que o mais conhecido é o experiência, né? O contrato por prazo determinado é o que tem data inicial e data final. A gente já inicia o contrato sabendo, né? Então, o contrato de experiência é o mais conhecido, é o padrão, né? Existem outros 2 contratos por prazo determinado previstos na legislação. Para se tornar mais claro ou mais objetivo, por exemplo, no final do ano. Agora, no final do ano, as empresas procuram contratar dado o aumento da demanda, né? Certo. Principalmente o varejo, né? Alguma coisa assim. Ou até indústrias, né? Porque tem que entregar os pedidos. Isso. Então, esse é um outro contrato por prazo determinado que eu posso fazer por até 2 anos. Né? Quando eu realizo um contrato, né, ou uma atividade transitória, um evento transitório, né? Eu firmo um contrato, uma montadora, uma indústria de veículos. Né? Ele faz um contrato lá que ele faz a venda para uma multinacional de 5.000 veículos. Então, ela pode contratar, né, mão de obra por prazo determinado para executar. Uma construtora civil, uma construtora, né, ela pode contratar, fechou, vamos fazer um condomínio de 26 edifícios. Né, 5 andares. Uma rodovia, uma coisa assim, num determinado local, longe da sua sede. Isso. Por até 2 anos eu posso fazer um contrato dessa forma. Então, são os contratos por prazo determinado. O indeterminado, que é aquele contrato normal, já começa e a gente... Mais usado, talvez. Normalmente. Normalmente, 90% dos contratos começam por prazo determinado. A gente faz aquele teste inicial. Certo. Né? A experiência, que costuma se dizer. Isso. Desses 90% dos contratos, eu creio que em torno, assim, de 85% mantém o vínculo. Daí ele se torna indeterminado. É aí que surge a questão do aviso prévio, né? Que preciso comunicar ao empregado com antecedência para rescindir um contrato. E em 2017 surgiu o tal do contrato intermitente. O contrato intermitente, daí são essas 3 espécies que existem. O contrato intermitente é aquele contrato que eu assino a carteira do empregado, mas que ele não tem uma data ou dias previstos para trabalhar. Quando eu preciso, eu solicito ele por mensagem, por ligação. Ele tem que dizer se ele pode ou não pode, se ele aceita ou se não aceita. E o valor que eu vou estar pagando para aquele período de trabalho. Então, eu vou dizer o seguinte, por exemplo, um restaurante. O restaurante tem uma atividade muito maior, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eu preciso uma mão de obra numa quantidade maior no final de semana. Então, eu vou lá, assino a carteira de intermitente lá do Ednei e disse, Ednei, quando eu precisar, eu te chamo. Quando eu te chamar, eu vou te pagar X reais por hora trabalhada. Aí eu vou lá e digo, vem o feriadão, né? O feriado agora do dia 20 de novembro. Vou precisar que você venha quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai precisar trabalhar 5 horas para mim nesses dias de tal hora até tal hora. Você concorda? Aí o Ednei vai dizer sim ou não. O Ednei pode recusar. Mas ele pode aceitar. Se ele aceitou, ele foi, trabalhou. No domingo, encerrou a atividade, ele recebe a remuneração dele. Daí vai para casa. Ele não tem perspectiva de trabalhar outro dia. Né? Então ele vai, fica segunda, terça, fica uma semana. Depois eu preciso novamente. Daí eu convoco ele novamente. Final do mês nós fizemos o fechamento, eu faço o pagamento do INSS e Fundo de Garantia. Porque férias proporcional e 13º eu pago ao final de cada atividade. Então é o intermitente. Me parece, Alex, que esse tipo de contrato, que bom que você está falando dele, mas até pelo conhecimento que a gente tem informal do dia a dia, muitas vezes eles falam fazer um extra, fazer
ou contrata freelance e não toma esse cuidado de fazer um contrato de trabalho, principalmente esse tipo de atividade que é uma atividade que não é recorrente, é uma atividade esporádica, que em alguns momentos são contratados assim. E aí pode gerar um problema. Falando em problema, eu quero te perguntar assim, hoje você que tem toda essa experiência, não só na docência, mas no exercício da atividade de advocacia, quais são os erros que você percebe que são os erros mais comuns que os empregadores, principalmente, cometem ao fazer um contrato de trabalho, ao empregar alguém, que podem gerar problemas trabalhistas futuramente? O primeiro deles é a contratação sem carteira de trabalho. Né? E esse Ainda tem gente? Sim. Ainda fazem? Bastante. Tem bastante, porque o que acontece? É aquela necessidade, eu preciso da mão de obra. Agora. Tô com problema aí, a demanda está alta. E olha que assim, Ednei, construção, o transporte rodoviário de cargas, são incidências corriqueiras com relação a isso. Tá? Ainda existe contratação sem assinar carteira e, consequentemente, uma contratação sem uma avaliação do candidato anterior. E me permite a ousadia até de falar isso, tanto a construção civil quanto o transporte são atividades que, de uma certa forma, envolvem um risco maior até do que atividades de escritório ou outro tipo de atividade nesse sentido. Né? Exatamente. O próprio Tribunal Superior do Trabalho e o STF, o Supremo Tribunal Federal, eles têm entendimento que a construção civil e o transporte rodoviário de cargas é atividade de risco acentuado. O que isso significa? Que é uma atividade que tem uma propensão muito alta de acontecer um acidente ou uma doença do trabalho. Ponto. Com isso, gera uma repercussão significativa de responsabilidade civil e acidente e doença do trabalho para o empregador. Né? Então, se você contratar e iniciar dessa forma, é extremamente terrível. Então, você vai lá, faz uma licitação. Você vence uma licitação no município, o prefeito chama e diz, nós precisamos iniciar logo, porque, enfim, diversas circunstâncias. Aí você vai e contrata de qualquer forma. Então, a forma da contratação e a falta de documentação, hoje, tá, é um dos principais erros que o empregador faz. O outro ponto é com relação à jornada de trabalho. As horas extras, formas de compensação. Não são observados esses pontos? Não são observados. O cartão ponto equivocado, uma má gestão na jornada de trabalho. Não controla, não mensura. Não ter o contrato prevendo a possibilidade de compensação. Não tendo no cartão ponto quando é compensação, quando é falta justificada, quando é falta injustificada. Então, o controle disso também é um impacto muito grande e é recorrente. Né? Normalmente, hoje, 85% das ações trabalhistas, aproximadamente, elas trabalham sobre verbas, o que se discute, verbas rescisórias. O empregador encerrou o vínculo e não pagou verba. 85%. Caramba. E nisso está incluído horas extras, compensação de jornada, forma da compensação. Então, esse contrato, essa situação é básica. Outra dinâmica é a segurança do trabalho. A segurança do trabalho é vital. Você precisa ter os programas de saúde e segurança do trabalho, né? O programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, e o empregador muitas vezes não possui. E aí isso te gera reflexos na questão do equipamento de proteção individual, doença do trabalho ou acidente do trabalho. Né? Hoje, por exemplo, digamos que leva a amputação de um braço, um acidente do trabalho, que o empregador não tenha o cuidado, não tenha EPI, não tenha feito o documento de segurança e que ele seja reconhecida a culpa dele. Né? Isso pode dar um passivo, né, superior a R$300 mil. Caramba! Então, isso pode envolver dano moral, pode envolver dano estético, pode envolver pensão, pode envolver lucros cessantes, enfim, que corresponde a uma situação. Ele trabalhando, ele tem um salário X. Se ele sofre um acidente e vai para o INSS vai pagar um salário menor. Essa diferença do salário que ele ganhava para o salário do INSS, quem paga é o empregador, se for reconhecida a culpa dele. Se não tiver isso documentado e fazer de qualquer forma, não é? Fazer de qualquer forma. Então, isso gera um passivo terrível. Entendi. Terrível. Então, precisa ter a prevenção, precisa ter o acompanhamento, porque isso, a médio e longo prazo, pode te evitar um passivo trabalhista ou te diminuir o passivo trabalhista que compense todo esse teu ônus com essa prevenção, com esse acompanhamento jurídico. Pela sua experiência, né, você entende hoje que existem mais
mais descuido, vamos chamar assim, né? Mais descuido por parte da indústria, do comércio, dos serviços. Qual seria o setor assim que talvez toma menos cuidado em relação à contratação, em relação a cuidado de trabalho? Você tem uma estatística, algum número nesse sentido ou não? Não, eu nunca fiz essa ponderação e essa distinção, né? Mas me parece que a questão que quando envolve indústria é um pouquinho mais difícil de ter a informalidade, falta de documentação, por questões de vigilância direta, né? Então, uma fiscalização ela é muito maior numa indústria do que no comércio. Então, aonde eu posso imaginar que tenha mais informalidade é mais no comércio. O comércio ele gera uma... Até porque não é uma atividade de risco, né? Não vai acontecer nada, não vai ter nenhum problema o comércio, porque a atividade ela não é de um risco acentuado, então nós podemos ajustar de uma forma... vamos fazer dar um jeitinho. Dar um jeitinho. Fazer experiência de 90 dias sem assinar carteira de trabalho. É o mais comum que a gente vê no comércio. Então, me parece que o comércio, né, e uma parte da construção civil está tendo um relapso nesse... As empresas talvez são empresas mais iniciantes, assim, que não têm esse cuidado, porque empresas que já estão mais tempo no mercado, em algum momento já tiveram uma experiência negativa em relação a isso, acaba ficando mais precavido, né? Mas empresas que estão começando, às vezes, não têm esse cuidado. Normalmente familiar, normalmente uma empresa que se entende familiar. Que é pequena, empresa familiar ou alguém que acha, não, meu negócio é pequeno, ninguém vai vir olhar, não vai acontecer nada. Aí que está o grande problema. Me parece que o comércio ele é mais fadado a cometer os erros por entender que, né, ou achar que é uma atividade, né, menor, acho que o risco vai ser menor e que não vai acontecer com ele. Eu vou contratar meu amigo aqui que não vai dar nada. Indicou a indicação de um amigo. Não, esse vai ir na confiança. São momentos diferentes, né? Na hora de cobrar uma verba rescisória, a situação é diferente. Quando há o rompimento, né? O rompimento, ele normalmente, quando tem uma ação trabalhista, o rompimento ele se deu de forma traumática, digamos assim. Um rompimento assim, que foi de frente. Entendi. Né? Então, aí isso vai gerar o passivo. E é certo, a forma como você faz a rescisão, ela pode gerar o passivo. E tanto o comércio de produtos quanto de serviços tem essa situação. Né? Por entender, não, minha atividade é pequena, eu não vou ter fiscalização da prefeitura, não vou ter fiscalização do Ministério do Trabalho, não vou ter isso, não vou... E aí faz na informalidade, faz de forma verbal, faz na confiança e depois estoura. Gera um problema. Muito bem. E agora, você já pontuou alguns elementos, né, que são importantes, mas como que um contrato, então, na sua opinião, bem elaborado, pode ajudar a prevenir processos trabalhistas contra a empresa? Quais são, se você puder elencar, talvez, os principais pontos que ajudam a prevenir esse tipo de problemas depois na hora da dispensa de um colaborador ou processo trabalhista de uma forma geral? Primeiro, que se você tem toda a documentação e tem o contrato bem elaborado com as cláusulas claras, você já inicia o contrato de trabalho mostrando para o empregado, isso você pode e isso você não pode. Então, você já deixa... Já cria uma consciência. Já cria consciência e o costume de que a conduta é desta forma. A cultura da empresa aqui é assim. É assim. E se você não seguir essa cultura, vão ter essas consequências. Então, o contrato com todas as condições estabelecidas e você repassar para o colaborador isso, porque não adianta ter só no contrato e dizer assina. Não. Você precisa explicar qual é a cultura, qual é a dinâmica, qual é a política que se adota, as condições, os benefícios, as regras, as obrigações, né? Até mesmo da questão de atestado médico, que hoje é um problemão, né, com relação à apresentação de atestado médico, né? Gestante, falta grave. Então você precisa deixar bem claro, explicar o contrato de trabalho. Não é só, você tem interesse em trabalhar assim, então a vaga é essa aqui, o salário é esse, você concorda? Sim, então amanhã você começa. Não, você tem que demonstrar quem é a empresa, quem é o empregador, a cultura, a conduta superior, as condições, as regras, os direitos, os benefícios e as obrigações e as consequências para tudo isso. Então, isso deve ser pautado de forma igualitária para todos. Né? Então, tem que ser padrão. Você não pode tratar de forma diferente os colaboradores. Então, você estabelece essa conduta, estabelece as questões de segurança, os equipamentos de proteção individual, a fiscalização, o uso correto e adequado dos equipamentos.
e manter isso. A partir do momento em que você começa a trabalhar com questões, eu vou flexibilizar isso aqui para um, vou flexibilizar isso aqui para outro, você vai gerar o passivo. Então, a exceção que começa a virar regra exatamente. E aí gera um problema. Por que para ele foi e para o outro não foi? Porque a gente sabe que eles se falam. Sim. Os colaboradores vão se comentando. A famosa rádio corredor. Exatamente. Então, se você não tiver uma conduta que seja pela razão, as regras claras do jogo, você vai ter um passivo trabalhista e esse passivo trabalhista provavelmente vai te gerar um problema. Se você tem as regras claras, se você tem a conduta, se você orienta, se você instrui, se você conversa, expõe e exige, você traz a sanção para aquilo que está errado, né? Você pode ter ações trabalhistas, mas você não vai ter passivo trabalhista, porque é uma coisa diferente. Ação trabalhista, qualquer empregado pode ajuizar uma ação. Eu posso reclamar qualquer direito. Agora, se essa reclamação vai gerar um passivo, é uma diferença significativa. Se você tem as suas condutas regradas, o teu passivo diminui. E com o tempo as ações vão diminuir, porque eles vão perceber, olha, não adianta entrar com ação sobre isso porque ali não cai, ali não rola. Eu penso que até o que você falou antes da questão da orientação já deixa claro, puxa vida, se uma pessoa está com uma má intenção, já deixa claro que aqui o negócio é diferente, aqui funciona de uma forma diferente. Então já cria uma cultura e ao mesmo tempo existe uma proteção legal de acordo com você fazer um contrato bem feito. Exatamente. E aí um vai entrar com a ação e diz, viu, aqui certo. ele ajuizou a ação, não deu boa. E aí isso vai se transformando numa situação que vai diminuindo o passivo e, consequentemente, com o passar do tempo, diminuindo a quantidade de ações. Muito bom, muito bom. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui que é importante. Veja só. Você falou antes que algumas das coisas que geram os passivos, principalmente, a questão do horário de trabalho. Até se você quiser aproveitar uma aguinha também, né? A questão do horário de trabalho, jornada de trabalho, férias e direitos básicos. Talvez até principalmente essa questão de jornada. Então, quais os cuidados que o empregador deve ter em relação à cláusula específica? Jornada, férias e os direitos básicos. Existe alguma orientação específica para talvez esses pontos que são pontos que podem gerar um passivo trabalhista considerável? Sim, sempre há e sempre atendendo a necessidade e a particularidade de cada empregador, de cada empresa. Então, por isso que é importante a assessoria, porque ali você vai estabelecer e vai ser feita uma avaliação de condições. Você pode colocar condições de compensação, de horas, de férias, tudo você pode estabelecer de forma regrada. A questão não é só acrescentar ou ter o contrato, você tem que aplicar aquilo. Sim. A aplicação ela é fundamental. E aí, a partir do momento que você estabelece no contrato, que você cria cultura, explica e diz, aqui vai funcionar desta forma, você tem que aplicar. Então, você tem que ter o cartão ponto adequado, você tem que ter pessoal para fazer o controle do cartão ponto, fazer as anotações corretas do cartão ponto. Uma anotação incorreta, o que acontece, o que eu faço. Um atestado médico, todo atestado médico é válido. Férias, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dividir, vai ter férias coletivas e férias individuais. Então, tudo isso ele é regularizado no contrato, mas você precisa aplicar. Porque não adianta você ter só o papel assinado. Você tem que aplicar ele. Se você tem o papel e aplicar ele, hoje a quantidade de ações vai diminuir consideravelmente porque você vai ter a conduta correta. O que se fazia no passado? Se tem o contrato padrão, só assinar e vamos seguir conforme vai andando a carruagem, a gente ajeita as melancias. Então, conforme vai ajustando o contrato, férias, eu posso fazer assim, eu não vou poder vir hoje, posso faltar, é aniversário, ou é isso. Tá tudo bem, deixa rolar. E aí, lá no final, né? Vamos fazer a venda das férias. Eu posso trabalhar 15 dias e me paga 15 dias. Aí, lá na frente, encerra o contrato, tem uma discussão, o juiz olha aquele contrato, 15 dias de férias, não pode compensar, não pode fazer o pagamento, não pode ter o abono de férias de 15 dias. Férias nula, paga de novo e vai pagar em dobro. Então, tu pagou aquela lá, como já passou o prazo de 1 ano, que é contrato do período concessivo, você paga de novo e paga em dobro. Paga em dobro, porque você fez errado lá no começo. Então, você pagou 15 dias e compensou 15. E deu férias de 15 dias, né? Então, passou um tempo, 2, 3 anos, o empregado ajuiza uma ação. Ele pode reclamar os últimos 5. Aquelas férias que você pagou 15 e ele trabalhou 15, você vai ter que pagar de novo 30, mas vai pagar em dobro. Entendi.
porque é uma condição nula, você não pode fazer essa transação. Então, tudo isso deve estar alinhado ao contrato. Então, quer dizer, o alinhamento ele tem que ser diário, ele tem que ser semanal, ele tem que ser uma conduta padrão do empregador. E, de novo, a importância de ter uma orientação de um profissional que conhece do assunto, porque não é só a documentação e fazer a rotina interna. Eventualmente, né, talvez até manter uma rotina também do quê? Do empregador conversar com o seu profissional, né, que auxilia, com um especialista que auxilia, porque, como eu costumo dizer, cada um no seu quadrado, essa orientação às vezes pode passar até por um esquecimento, então tendo alguém que dá esse suporte, que consegue auxiliar, ajuda bastante para que se lembre, que tenha sempre na lembrança esses pontos de cuidado, não é? Exato. E saber separar rotina trabalhista e contabilidade é uma coisa. Olha aí. A dinâmica jurídica e as consequências jurídicas do contrato é outra. Então, o suporte que a contabilidade vai te repassar talvez não seja o suporte que você precise, não por falta de competência, não porque não possa. Mas como a relação de trabalho ela não tem muita previsão objetiva legal, ela é mais uma dinâmica de interpretação do Poder Judiciário sobre situações que acontecem, porque a dinâmica trabalhista, o chão de fábrica, o trabalho, ele é muito dinâmico, ele muda dia a dia, Ednei. Então, a partir do momento que nós tivermos essa vinculação a uma assistência jurídica para acompanhamento de situações que envolvem toda essa dinâmica de cartão ponto, de férias, de atestado, de tudo, isso precisa passar por uma assistência jurídica. Porque a contabilidade ela não vai dar conta. Tem muitas coisas que ela não tem na lei para buscar. E aí é uma interpretação. E aí o contador vai buscar uma interpretação na jurisprudência do Poder Judiciário. Talvez o contador não consiga entender ou como fazer uma pesquisa jurisprudencial. Né? O Dinei vai sentar lá, vou procurar aqui como é que funciona a questão de atestado. Vai lá na internet, no Google. No ChatGPT. É uma informação confiável? Eu não sei. Porque a dinâmica da tua empresa pode ser completamente diferente, né? Uma situação generalista do que uma situação com um profissional que conhece e sabe especificamente. E outras decisões mudam diária. Sem dúvida. O TST ele tem lançado decisões vinculantes aí praticamente semanal, Ednei. Decisões vinculantes que antes nós não tínhamos. Essas decisões vinculantes vieram esse ano. E decisão vinculante significa dizer o que o TST decidir, todo mundo tem que seguir. Todas as instâncias inferiores, todos os juízes têm que seguir, todos os empregadores e todos os empregados têm que seguir. E aí, será que a rotina trabalhista vai te dar esse suporte de acompanhamento dessa jurisprudência? Porque hoje nós temos que fazer isso todo dia. A gente chega no escritório, abre a página do TST, vou ver se tem uma súmula vinculante, um entendimento vinculante novo. É um constante estudo, né? É um constante estudo. Que por você tem uma ação hoje... Lifelong learning, como a gente diz, né? Estudar para a vida inteira. E hoje você tem uma situação, está um processo tramitando, quando vê o TST vem dar uma decisão exatamente sobre aquele teu processo. E aí como é que funciona? Sim. Não sei como que eu vou trabalhar. Quer dizer, você tem que estar atento. E o contador não vai conseguir acompanhar isso. Sim, e mesmo assim, se me permite a opinião, daí você pode me corrigir, até a especialização do próprio advogado. Porque existe um advogado que é o tributarista, existe um advogado que ele é mais específico em causas de família. Você, por exemplo, hoje é um especialista no direito trabalhista, no direito do trabalho. Então, a tua competência e a capacidade para verificar esses pontos é muito maior do que um generalista. É como se fosse um clínico geral e um cardiologista. Quem que vai cuidar melhor do teu coração? É esse o caso. Exato. A importância de você procurar, de ter alguém que tenha vínculo, né? Que tenha a proximidade com a matéria, ela é fundamental. E hoje o que a gente faz basicamente, que é acompanhado, é o direito empresarial, o trabalhista e o civil. Esses andam conjuntamente. Então a gente precisa ter a avaliação dessas três estruturas. Para uma demanda trabalhista, precisa ter essas três circunstâncias que envolvem. Então você ter o contato, você estar atualizado com essa área é muito importante. E isso faz uma diferença significativa no momento da construção de uma defesa trabalhista, né? Até pensando no engajamento recursal, o que os tribunais têm entendido, se não é uma tese que já está superada, se tem uma tese nova, tudo isso é fundamental para você identificar como que você vai trabalhar, né? Porque nós tínhamos um exemplo, né? Nós tínhamos uma situação da empregada gestante,
né? Ela foi demitida, não sabia que estava grávida, descobriu que estava grávida, ajuiza uma ação, pede para reintegrar ou pede indenização e não reintegração. O empregador quer reintegrar ela. Diz, não quero indenizar, eu quero que ela volte a trabalhar para mim. Não é local insalubre, ela pode trabalhar tranquilamente na função, não vai afetar a gestação não é doença, ela pode trabalhar. Dela disse, não quero, eu quero indenização. E o TST recentemente, foi esse ano, agora não me vem preciso aqui o mês, ele disse o seguinte, não, a recusa da gestante em voltar a trabalhar não impede a indenização. E aí, se você vai com a tese da defesa dizendo eu quero reintegrar a atividade, não é insalubre e eu não quero pagar a indenização, hoje já não comporta mais. Porque se ela disser eu quero indenização, vai ser indenização. Então, por que é importante você saber isso? Para instruir e dizer o seguinte, vamos tentar uma composição, um acordo. Que no acordo talvez a gente consiga reduzir o valor, aproximar, né? Ela cede um pouco, a gente cede um pouco, e nós não vamos ter as condenações futuras de custas, honorários, etc. lá na frente. Então, é essa a diferença que faz. A expertise ter alguém que conhece do assunto. A parte recursal, né? Se você não ter o contato direto, né? Ter essa atualização das vinculantes, ela impacta diretamente na questão de recursos. Imagino. E você comentou antes falou um pouco antes sobre uma situação antes da pandemia e agora me fez lembrar da pandemia. Durante a pandemia mudou-se um pouco a visão trabalhista, né? E aí tem a questão do trabalho home office, do trabalho híbrido. Nestes casos, né, quais são os pontos que precisam ser ajustados nos contratos? Porque hoje muitas empresas, inclusive da nossa região toda, né, nós mesmos aí temos vários profissionais que trabalham de forma híbrida e também home office. Quais são os cuidados, quais são as observações, os pontos importantes que temos que ter em relação a esse tipo de contrato quando a pessoa está atuando híbrido ou home office? Duas situações do home office que popularmente se traz aí, que não é verdade. Primeiro, que o home office não precisa de contrato escrito. E segundo, que quem está em home office não faz horas extras. Não tem controle de jornada. Isso é falso. Isso não é verdade. Nas duas circunstâncias, eu tenho que ter cuidado. Porque o home office pode sim. Eu posso ter um controle de jornada de quem trabalha home office. Eu posso ter controle. Sistemas operacionais, controle pelo celular, controle de metas, de atividades que eu vou exigir, certas atividades para que ele tenha, com isso eu controlo o tempo dele. Né? Então eu tenho como fazer isso. Caso contrário, por exemplo, os bancos não precisavam ter cartão ponto. Né? Os bancos, por exemplo, eles fecham o sistema. Chegou tal hora, que é a hora do intervalo do bancário, o sistema trava. Você não consegue acessar. Então ele tem que sair almoçar. E só vai abrir o sistema para ele depois, no mínimo de 1 hora. Então, no sistema home office ou híbrido, eu posso ter o controle sim. Por isso que eu preciso ter o contrato escrito estabelecendo as condições. Não só isso, as questões de equipamentos, do material, quem que vai fornecer, de quem que é a responsabilidade. A questão da estrutura que envolve o risco de segurança e saúde no trabalho. Como que está o ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho é adequado? Está correto? Ele tem postura? Ele tem os equipamentos necessários? Ergonomia, luminosidade. Isso aí, luminosidade, ventilação, né? Postura, a cadeira, mas a pessoa talvez pode dizer assim, mas é na casa dele. E aí depois na casa dele, daí ele está fazendo na casa dele, deu um problema de coluna, responsabilidade de quem? Daí ele vai querer discutir, né? Então, tudo isso eu tenho que ter essa programação por escrito, estabelecendo esses cuidados, esses critérios, para que o empregado diga, eu tenho ciência, concordo e eu vou respeitar e eu vou fazer isso. Então, eu preciso ter tudo no contrato, estabelecendo esse critério. Se vai ter controle de jornada, se não vai ser, se vai ser por tarefa, enfim. Aí eu tenho que estabelecer essas condições. E posso firmar. Mas eu preciso deixar bem claro essas condições. Principalmente os equipamentos utilizados, né? Despesas dessa atividade e a condição de saúde e segurança. São os 3 pontos que precisam ter uma observação mais cuidadosa. Exatamente. Muito bom. Alex, a gente já está partindo para o encerramento da nossa conversa. Boa conversa, inclusive, isso, né? Nossa, aprendi muita coisa aí. E qual seria, então, quando você, da jornada toda que você já tem, a orientação prática para os empregadores, de uma forma geral agora, assim, fazendo um resumo de toda a nossa conversa, que querem evitar riscos trabalhistas e ainda garantir segurança nas contratações. Se você puder elencar, talvez,
os principais pontos, que são pontos de embates aí entre trabalhadores e empregadores, e os cuidados para que a gente evite passivos trabalhistas, fazendo uma forma de resumo aí, quais são os pontos, então, fundamentais e os cuidados que a gente precisa ter. Bom, o primeiro ponto fundamental é a forma da contratação, o cuidado e critério na forma de contratação e a documentação que você vai exigir e a especialidade, ou conhecimento, a experiência que a pessoa precisa ter. Segundo, contrato estabelecendo condições que envolvam a LGPD, faltas graves, né, sanções, jornada de trabalho, equipamento de proteção individual, uso de redes sociais e telefone celular, e normas que envolvem segurança do trabalho. Tudo que envolva a segurança do trabalho precisa estar regularizado, os laudos de segurança, o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Repassar isso, orientar, instruir, né, capacitar o colaborador, o empregado, a empregada, né, fiscalizar o cumprimento e manter as regras do jogo claro, né? Seguir essas regras. Claro que você vai flexibilizar aquilo que for possível, dado uma particularidade, uma excepcionalidade. Isso você trabalha, a exceção você trabalha em particular. Uhum. Agora, o que é regra, que é condição geral, você tem que trabalhar para todo mundo. Uhum. E você precisa fazer isso e não fazer só a documentação, a assinatura e pronto. Não, você precisa criar conduta, postura, a cultura de trabalhar daquela forma, né? E manter essa atividade sempre acesa. Não ter o documento, jogar no canto, jogar na prateleira. Que existe. Aconteceu isso aí, depois a gente vê. Mas está acontecendo isso. Vamos ver como é que a gente chama ele aqui. Então você precisa ter um assessoramento. Vamos dar um jeitinho. Esse jeitinho lá na frente você não vai evitar. Então, tendo a documentação, tendo esse assessoramento jurídico, para fazer esse acompanhamento de perto. De perto não é estar com o colaborador, não é estar no chão de fábrica. Mas manter uma rotina de verificação. Rotina de verificação. Aí você tem o recursos humanos, departamento pessoal, né? E toda e qualquer circunstância que possa gerar, né, algum tipo de discussão judicial, você repassar para uma orientação. Independente do tamanho da empresa, né? Começou a atividade, tem que tomar esse cuidado. Digamos que quanto menor, a preocupação tem que ser maior, porque você visa o crescimento. Uhum. E para visar o crescimento e para você crescer de forma ordenada, você precisa estar com a questão correta, né? As grandes empresas já têm praticamente um assessoramento. Talvez não o que falte para grandes empresários, né, seria um acompanhamento mais próximo, mais direto da documentação e do cumprimento das regras. Acaba se envolvendo em tantas atividades operacionais e esquece desse detalhe que lá na frente vai impactar. É uma coisa que, na verdade, tem uma visão, acompanhando assim, principalmente a parte de gestão, que não é urgente. Não é urgente. Não é urgente, então fica na atividade que é urgente, tem que atender cliente, tem que resolver problemas, mas é importante. E se não tomado cuidado, reflete, depois vai virar um problema sério. Exato. É que ainda nós temos talvez uma certa cultura de que a assessoria jurídica não precisa, porque a gente tem a contabilidade que vai nos dar o suporte para a documentação. Mas que é outra coisa completamente diferente. É completamente diferente. Eles ajudam, auxiliam. Mas são outros cuidados que são. Outros cuidados. Né? É uma responsabilidade que talvez seja acrescida ou seja levada para o contador que foge um pouco da sua condição, né? E muitos fazem porque para dar o assessoramento, para dar o suporte para o seu cliente, para não perder o cliente, né? Aí faz a consulta no sistema. Não, nós temos aqui o advogado que é da federação, né? Ou da associação. Aí a gente consulta lá, vem um e-mail... Genérico de novo, né? Genérico e uma coisa fria. Porque assim, você não sabe qual é a realidade, você não está próximo, você não sabe como é aquela questão. De novo, você acabou de falou várias vezes sobre o contrato padrão, é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. É um atendimento padrão que se joga para todo mundo, mas é o clínico geral. Exatamente. Se filiar uma assessoria, você ter um acompanhamento, né, isso vai ajudar muito, vai impactar muito. Porque eu posso passar 5, 6 anos, 10 anos sem um passivo trabalhista, mas a hora que vem um passivo trabalhista por um descuido, ele pode ser muito complicado. E com uma assessoria, quem sabe que passe 10, 15, 20, que nunca tenha, porque vai trabalhar não apenas de forma corretiva, mas vai trabalhar de forma preventiva. Muito exatamente. Bom, muito bom. Alex, de novo, foi um prazer enorme a gente poder bater esse papo aqui e fazer o primeiro episódio, né, aqui do podcast da Elevate Advocacia. Espero que a gente possa fazer mais momentos como esse, porque eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse
esse episódio, elas vão poder colher muitas informações úteis no seu dia a dia e espero que seja um alerta, né? Tome cuidado, verifique aí como é que estão os seus contratos, dê uma olhada nisso para que evitem problemas futuros, porque o que mais que a gente quer, né? Não que beneficie a todos, que tenha um senso de justiça, mas para isso precisa ter principalmente o cuidado por parte do empregador para evitar esse tipo de problema. Então eu gostaria agora de te convidar para fazer aí as suas considerações finais. Também é importante que as pessoas podem entrar até em contato contigo se tiver alguma dúvida, né? Você é um cara que tem todo o conhecimento acadêmico, o conhecimento prático, então une as duas especialidades. Então, esse espaço para você fazer o seu encerramento e as suas considerações finais. Obrigado, Ednei. Foi muito interessante a gente fazer esse primeiro podcast. Acho que a gente pode, sim, evoluir para trazer as informações tentar trazer de uma forma bem clara, bem objetiva, e informar que sempre é possível, a qualquer momento, independentemente do estágio que você esteja enquanto empregador, enquanto empresário, é sempre possível rever, reajustar os contratos, regimentos internos. É sempre importante reestruturar essa dinâmica, essa ruptura de paradigma, de deixar de fazer as coisas e a relação de trabalho a gente ajustar conforme vai andando. É uma situação que já virou uma condição arcaica, né? É importante você ter esse acompanhamento, esse assessoramento. Os contratos podem ser alterados a qualquer momento. Você não diz, agora eu já tenho uma certa rotina, uma certa cultura, um certo costume. Isso você consegue ir moldando, até porque a modificação, a alteração dos colaboradores, ela também acaba sendo, digamos, frequente, né? São poucos que a gente consegue ter colaboradores de vários anos registrados. Hoje nem existe mais essa cultura, né? Você fazer carreira dentro de uma empresa. Exatamente, essa carreira. Então, você pode reestruturar tudo isso. Você tem a CLT como um aliado, né? A legislação ela pode ser sua aliada, né? Mas a gente não pode evitar e jogar responsabilidade para terceiros. Faça, organize, mas também procure fiscalizar, procure manter aquelas condições estabelecidas. Não precisa ser necessariamente pelo próprio sócio, gerente, administrador, enfim. Você tem pessoas que possam fazer isso, essa cultura. Por exemplo, uma assessoria jurídica, ela pode estar dando suporte mensal, reunindo o grupo, organizando o departamento pessoal, documentação, os próprios colaboradores, né, com dúvidas que surgem na dinâmica no dia a dia, né? E sim, nós lá na Delevate Advocacia fizemos o atendimento, né, online, né, por videoconferência, presencial, orientações, enfim, dúvidas, porque a internet ela traz muita coisa, mas a dinâmica e a modificação no direito do trabalho ela é assim, inimaginável. E ela, como é uma legislação muito objetiva, o Poder Judiciário molda muitas circunstâncias. Talvez o que vale hoje não possa valer daqui uma semana, daqui um mês. Pode ter uma posição superada com alteração de ministros, enfim, alteração de posicionamento. Então, a carga política envolve muito também decisões judiciárias. Então, assim, é preciso ter esse cuidado e é preciso, assim, precisa entender a necessidade e a dinâmica, a cultura da atividade empresarial. É aí que você consegue dar o suporte preciso. Se assessorar de alguém que conheça, né? Não adianta aquele suporte técnico, mecânico, vou no chat GPT. Pum. Não. A minha necessidade é conforme a minha vida, a minha história, a minha relação enquanto empregador e quadro de funcionários. Sem dúvida. Então, isso é essencial, fundamental. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, Ednei. Agradeço a todos que ouviram, todos aqueles que vão assistir o vídeo. Então, a gente fica à disposição também para futuros e quem tiver dúvida, a gente está sempre à disposição aí para tentar superar e tentar auxiliar no que for possível. Que bom, Alex. Foi um grande aprendizado e você que nos assistiu aí nesse episódio, teremos outros episódios também aqui com o Dr. Alex, o especialista em direito do trabalho, e espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído com você para que você tome algumas medidas, principalmente medidas preventivas, para que evite problemas futuros. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio, espero encontrar todos vocês novamente.